Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Comunidade do Conhecimento. Eu sou Ana Luísa Ferreira e é sempre uma satisfação estar com você aqui nesse espaço, dedicado a conversas que informam, inspiram e nos aproximam de um jeito único e verdadeiro. Logo mais, nós vamos falar sobre fotografia newborn e retratos de família. Um universo que é a arte de congelar o tempo, ganha um significado ainda mais profundo. Celebrar a vida, a chegada de um bebê, o vínculo entre mães, pais, avós e irmãos. Esse tipo de fotografia vai muito além do estético. É sobre emoção, memória, é sobre preservação da história afetiva de uma família. Até porque, por ser realizada nos primeiros dias de vida do bebê, exige uma série de cuidados. É conhecimento técnico e muita sensibilidade. Além da técnica fotográfica, envolve noções de pediatria, higiene, conforto e interação familiar. Um trabalho delicado e, ao mesmo tempo, poderoso. Nós vivemos hoje um momento que a fotografia ganha cada vez mais força. E valorizar a narrativa pessoal de cada família é uma grande responsabilidade. Entre ensaios de grávidas, cliques de recém-nascidos e registros da rotina com os filhos, há uma demanda por um olhar mais humano, mais íntimo e cada vez mais autêntico. Para conversar conosco sobre esse universo, nós receberemos logo mais a Thay Menegazi, fotógrafa que desde muito nova desenvolveu a paixão pela imagem e hoje é referência em ensaios newborn e familiares. Ela transforma momentos em memórias e registra as histórias com cuidado, arte e verdade. Como você pode perceber, o programa está recheado de conhecimento e muitas histórias que vão nos emocionar. Portanto, fique aqui conosco que o Comunidade do Conhecimento volta já já, logo após a nossa vinheta de abertura. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Hoje eu converso com a fotógrafa que desde muito nova desenvolveu uma paixão pela imagem e hoje é referência em ensaios newborn e familiares. Seja muito bem-vinda, Thay Menegazi. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, por esse convite, por essa abertura, para falar de um trabalho tão lindo, que é a fotografia. E eu fico muito feliz por participar desse programa hoje. Bom, Thay, eu queria saber, que você, desde muito nova, você trabalha e tem relação muito íntima com a fotografia. Como que começou essa questão na sua vida pessoal? Desde muito pequena eu sempre gostei muito de fotografia, Então, o meu maior sonho era ter uma câmera fotográfica e eu ganhei uma pequenininha, uma época dos meus pais, que eu tenho ela guardada até hoje, E ao longo dos anos eles foram percebendo que eu tinha esse feeling mais para fotografia. Mas, a gente precisava fazer uma faculdade, como todo mundo. Entrei na UEM, psicologia, porém no primeiro ano, esse lado mais emocional pegou mais forte, eu falo assim, E comecei a fotografar com a câmerazinha que eu tinha mesmo, familiares, filhos das minhas primas, e assim foi começando. E no final do primeiro ano de psicologia, eu tive que tomar uma decisão, porque eu não estava conseguindo realmente conciliar a fotografia com a faculdade. Então você já estava de fato trabalhando. Exato. Os 3 primeiros meses, já foram muito intensos. Quando eu comecei a fotografia, já comecei com fotografia de recém-nascidos, porque era uma fotografia que não era muito divulgada. Há 12 anos atrás, isso quase não existia. Então, eu e mais uma fotógrafa aqui da região fomos as pioneiras, eu posso dizer assim, em fotografia newborn. E foi aí que eu comecei. Então, eu me decidi por trancar a faculdade e me dedicar totalmente à fotografia, não me arrependo nada disso. Essas decisões que são um alívio, Muito Sim, bom. São 12 anos fazendo uma coisa que me dá amor, me dá paixão, me dá vontade de viver, que a fotografia ela tem esse ar mais emocional, e eu sou muito, muito feliz nessa profissão. É uma arte, Com certeza. E você falou que você logo começou com recém-nascidos. Por que você tomou essa decisão? Teve alguma coisa específica, alguma coincidência? Como que foi? Eu sempre sou muito de pesquisar muitas coisas fora do Brasil. Tanto é que as clientes me acompanham, sempre percebem que a maioria dos meus ensaios temáticos, eu trago inspirações de fora, de viagens que eu vou, sempre trago acessórios novos. E
pesquisando, navegando assim pela internet, eu comecei a perceber que esses ensaios de recém-nascidos eram poucos divulgados aqui. E eu me decidi tentar, né, ir para esse lado mais de recém-nascido. Então comecei fotografando meus priminhos recém-nascidos, naquele jeito, né? 2 dias de ensaio, porque a gente não tinha experiência nenhuma, não tinha muito curso. E com o bebê tem imprevisto sempre. Exatamente, cada um tem suas particularidades. E fui pegando gosto e falei, por que eu não estou conseguindo fazer essa pose? Então fui pesquisando, me aprimorando, né? Para conseguir realizar esse tipo de ensaio. Hoje eu sou especialista em ensaios de recém-nascido, é a minha maior vertente. Atendo também outras áreas, nascimento, gestações, acompanhamento de criança, 1 aninho, famílias em geral, mas o foco sempre é a fotografia de recém-nascidos. E eu imagino que são muitas especificidades, né? É um tipo de ensaio muito específico. Como que funciona assim a preparação, né? Deve ter coisas que a gente nem imagina que tem que estar sendo pensada para você estar com um bebê num estúdio, né? Tão novinho. Com quanto tempo mais ou menos que é o ideal fazer a foto? Olha, o ideal para mim são bebês de a partir de 6 dias de nascido até uns 15 dias. Geralmente quando a mãe entra em contato, a gente pergunta de quantas semanas o bebê nasceu, porque isso também interfere no ensaio. Quando o bebê nasce ali até umas 37 semanas, é considerado ainda prematuro. Então o ensaio pode ser feito um pouquinho depois de 10, 15 dias, não há problema, porque eles são mais dorminhocos, né? E a gente precisa que eles durmam durante a sessão. E quando o bebezinho nasce de 39, 40 semanas, que já é o ideal, a gente tenta fazer ali logo na primeira semana de vida, por conta de toda a flexibilidade do neném, o sono que é mais pesado. Após 15, 20 dias pode ter cólicas, então isso é prejudicial para o ensaio, é uma coisa que a gente não consegue... Não controla, né? Não consegue controlar exatamente. Então, o ideal realmente é nesses primeiros dias de vida. A partir do 6º eu falo mais porque o leite da mãe já está descendo melhor, já passou o colostro. Já acalma de verdade. Isso, então já enche mais a barriguinha do neném e ele fica mais confortável. Entendi. E o que são assim as principais preparações que vocês têm que fazer antes ou que a família tem que se preparar? Sempre antes do ensaio a gente manda uns questionários para a mãe e até recomendações e orientações para o ensaio. Como se o bebê está só complementando ou se está só no peito, né? Então isso interfere bastante no ensaio. Por que faz diferença? Quando o bebê está com complemento, eu preciso orientar que a mãe traga o complemento. Claro, porque muitas vezes acaba esquecendo, não, vou tentar dar o peito ali na hora. E se às vezes o bebê já está acostumado, né? Isso pode interferir durante a sessão. E também o complemento, ele deixa o bebê muito mais calmo. Porque sustenta um pouquinho mais, né? A mamada às vezes demora, então a gente tenta orientar para que as mães sempre amamentem o bebê antes de ir para a sessão, para que o bebê chegue mais sonolentinho para a gente já iniciar a sessão. Também pergunto para a mãe se ela tem cores de preferência, se tem cores que ela não gosta, para a gente compor o cenário. Todo o cenário do ensaio de recém-nascido é preparado antes da família chegar, para não perder esse tempo de espera, porque às vezes o bebezinho já está dormindo e a gente para esse tempo. É um tempo precioso. Exatamente. Então a gente higieniza todos os materiais, nós temos todas as produções, então a mãe realmente não precisa levar nada. A gente sempre orienta para que ela leve higienes pessoais do bebê, como fralda, lenços, né, o que o bebezinho estiver usando ali. Mas todos os materiais são nossos, então a gente prepara o cenário realmente para receber a família. No meu espaço eu tenho uma parte, a gente faz o ensaio e a família fica do outro lado, assistindo, fica mais confortável, porque o ambiente onde a gente fotografa o recém-nascido, ele fica mais aquecido, para manter a temperatura ideal ali do corpinho do neném. Então fica um ambiente um pouquinho mais quente, né? A gente às vezes também usa barulhinhos que remetem ao som do útero, que isso acalma bastante a criança. E até quando tem mais um irmãozinho, se fica muito perto, pode agitar ali aquele momento que é mais calmo. Então, geralmente, a gente orienta que a família fique do outro lado, que é tudo de vidro, né? Então, ela fica ali confortável, a criança, o irmãozinho, a irmãzinha tem um local para brincar, então a família fica mais à vontade. Ah, legal. Até porque, assim, normalmente nessa fase a mãe tá sobrevivendo, né? Então só tem que pensar em tudo para ficar bonito na foto, então essa parte tem que ser com quem é profissional mesmo. Sim.
Ah, é muito legal. E assim, o que mais te encanta de uma forma geral e o que você acha que são os desafios da escolha que você fez de trabalhar nessa área da fotografia? Eu sempre falo que tem coisas que a gente não consegue expressar, tem emoções que a gente não consegue expressar, mas a fotografia ela consegue transmitir. Então eu gosto muito dessa frase porque é isso que a fotografia faz. A gente tem um olhar um pouquinho diferente em alguns momentos ali quando a gente está realmente fotografando, pega um olhar diferente da mãe para o pai. Às vezes eles até chegam a se emocionar durante a sessão, né? Principalmente quando é o primeiro filho, então é uma coisa muito... É uma experiência muito singular, né? Tipo, nada se compara, eu acho. Exatamente. É um momento íntimo ali, né? Até nas orientações que eu mando para as famílias, eu sempre coloco: venham calmos, tranquilos, aproveitem o ensaio, porque é só esse momentinho que você vai ver seu filho daquele jeito, naquela posiçãozinha, né? Para que eles aproveitem realmente o ensaio. E a gente passa ali por muitas histórias, já ouvi muitas famílias, acompanho famílias ali que têm 3 filhos, e eu fotografo desde o primeiro, então a gente vai acompanhando ao longo dos anos, né, essas etapas. E eu acho que o maior desafio, assim, para trabalhar com esse tipo de ensaio, e até famílias no geral, é que cada criança é única e cada uma tem um jeitinho diferente. Então, saber lidar com essas crianças, a gente precisa de uma sensibilidade um pouquinho maior, até com a família também, porque é uma experiência nova para eles, né? Então a gente sempre tenta deixar um ambiente super confortável, aconchegante, até para as crianças. Geralmente, quando são crianças maiores, a criança chega, eu já começo de fato brincar com a criança, já tenta perguntar sobre a roupinha, se ela chega com algum brinquedo na mão, eu já pergunto ali o nome do brinquedo, porque isso já traz vontade de verdade. Exato, já traz uma aproximação, assim, e eu tenho até famílias que chegam a falar para mim: Thay, não consigo tirar foto em outro lugar porque o meu filho só olha para você, só consegue tirar foto com você. E realmente isso acontece de fato, né? Já vivi algumas experiências de famílias chegarem e falar assim: Thay, só você mesmo para fazer minha criança rir, porque eu sempre brinco, né? A fotografia, ela tá linda do outro lado, mas a fotógrafa tá daquele jeito atrás das câmeras. Então a gente tem que ter realmente muita disposição, né, para lidar com isso. E recém-nascidos também, eles são muito específicos, né? Então, cada bebê ali tem uma desenvoltura diferente, dependendo da posição que o bebê também é gerado. Ele tem uma flexibilidade um pouco mais diferente. Já fotografei bebezinhos também com clavícula quebrada. Isso é possível, mas realmente precisa de um pouco mais de técnica. Mais delicado ainda. Mais atenção. Então, eu venho sempre me especializando nesse quesito, né? Para que todas as famílias possam ter esse tipo de ensaio, mesmo se seu bebê tem alguma coisa especial nesse sentido. Até porque eu acho que assim, nesse aspecto, né, quando há necessidades um pouco diferentes, né, do padrão, acho que esse acolhimento é ainda mais importante, né? Sim. Você acha que assim, se você fosse sintetizar, é quanto por cento profissionalismo, técnica e quanto por cento sensibilidade? Olha, eu acho que não tem como colocar uma porcentagem para cada. É 100% em todos. A gente tem que ser 100% sensível para entender também o momento da família com o bebê e também ser 100% profissional para atender ali os limites de cada criança, porque às vezes você quer posicionar o bebê de uma forma, mas o bebê não está se sentindo confortável. Que a foto ia ficar linda, mas não vale a pena. Então, eu gosto muito de respeitar esses limites também da criança, porque a gente tem que lembrar que eles também são pessoas. E eles merecem também ter esse respeito, esse cuidado, né? É uma coisa muito nova para eles acabaram de nascer, então já estão ali em outras mãos, né? Também, como que eu posso dizer, a mãe e o pai confiar a mim, confiar a um fotógrafo, o seu filho que acabou de nascer, né, exige muita responsabilidade. Então é difícil colocar uma porcentagem para cada coisa, porque o ensaio de recém-nascido, principalmente, ele exige 100% da sua capacidade, tanto física, emocional, responsabilidade, profissionalismo, para entender ali os limites, né, e também trazer esse lado mais emotivo da fotografia. E a gente consegue, com todas essas vertentes, né, chegar em fotografias tão lindas
lindas, né? Como são as fotografias de recém-nascido. Até porque muitas vezes não é só sobre o bebê, né? A família também está num momento quase que fragilizado, porque são muitas emoções ao mesmo tempo, né? Eu estou conversando com a fotógrafa que desenvolveu desde muito nova a paixão pela imagem e hoje é referência em ensaios newborn de família. Estou conversando com a Thay Menegazi e a gente volta daqui a pouquinho após o intervalo. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. A nossa convidada de hoje é a Thay Menegazi, que está dividindo conosco um pouco da sua experiência com os registros tão emocionantes de fotografia de família e newborn. Agradeço a Thay mais uma vez por estar aqui conosco, contando um pouquinho do seu trabalho. E eu queria saber, assim, a gente conversou muito sobre como é importante ter a sensibilidade, além, né, do profissionalismo, da técnica. E o que você acha que é o segredo para lidar com expectativas, com emoções, né? Porque muitas vezes a família coloca muita expectativa nessas fotos. E como a gente falou, né, é um bebezinho, nem sempre dá para fazer tudo o que se espera ou como se espera. Como que você lida com isso? Bom, quando eu percebo que às vezes o nenenzinho pode dar um pouquinho mais de trabalho, né? O bebê maior também, eles já sabem o que eles querem. Hoje mesmo fotografei uma que realmente é complicado de certa forma. Bebês, eu falo sempre de 1 ano e 2 meses, até os 3 anos é um período bem difícil. Cheio de opinião, né? Exatamente. Exemplar. Eles sentam de costas para o cenário, é uma delícia. Mas nesses ensaios a gente clica muito, né? A gente brinca muito com a criança. Então, geralmente, a probabilidade de sair fotos boas é 100%. Porque aí é espontaneidade total. Exatamente. Bebês de 1 ano e 2 até uns 3 aninhos são ensaios 100% espontâneos, né? E às vezes acaba que esses ensaios são os mais bonitos, né? E os mais memoráveis também pela família. Já com recém-nascidos, é muito difícil a gente não conseguir prolongar um ensaio ou fazê-lo completamente da forma como a gente pensa, né? Só se realmente o bebezinho tem cólica que é um problema. Mas isso quase nunca acontece por conta dos dias que a gente faz esse ensaio em específico. Mas eu não tenho muito problema com isso, com as minhas mãezinhas. Geralmente elas já acompanham o trabalho pelas redes sociais, e às vezes vê bastidores, né, que eu sempre posto, de quase todos os ensaios que a gente realiza. Então ela já vem olhando, né, como que a gente realmente trabalha com cada vertente da fotografia. E são poucas, inclusive, que pede alguma coisa específica. Eu quero essa pose, eu quero desse jeito. Elas acabam confiando muito no seu olhar. Sim, eu tenho clientes de muitos anos, né, e às vezes a maior parte dos clientes vem por indicação, né? Vai confiando no trabalho, vai continuando ali ao longo dos anos, que isso passa a ser muito natural, né? Elas vêm e falam assim, tá nas suas mãos. E esses ensaios acabam sendo os mais bonitos realmente, por conta dessa confiança também, desse elo que a gente tenta passar, né? Na verdade, cada família é muito especial, são únicos, então a gente tenta sempre fotografar de uma maneira não, vamos dizer assim, não robotizada, né? Mas entender ali se a criança gosta mais de ficar no colo, gosta mais de ir pro chão, se o recém-nascido gosta mais de ficar de ladinho, ou gosta de ficar mais de roupinha, mais apertadinho. Então, cada bebezinho tem essa sua particularidade, vamos dizer assim, né? E isso acaba gerando um pouquinho mais de facilidade realmente em lidar com os ensaios, e as expectativas das mães quando vê às vezes o ensaio acontecendo, fala assim, meu Deus, meu filho tá saindo correndo, mas depois do ensaio se surpreende positivamente, provavelmente. Depois do ensaio eu acabo mostrando pra mãe algumas fotos dela, fala assim, meu Deus, eu nem acredito que saiu essas fotos, porque realmente a gente clica bastante, né, e sempre sai coisas legais. Com certeza, porque acho que espontaneidade é o que não falta, né, nas crianças, aí vai de ter a experiência de saber pegar esses momentinhos, sim, a gente olhares. Tem que ser muito rápida, na verdade. Brinca com um bichinho, faz cosquinha, volta rápido, fotografa, e no final sempre saem as risadas mais espontâneas, que são as mais bonitas, né? E são os registros mais gostosos de ver depois de anos, né? Sim. E assim, você falou muito que muitos desses registros acabam sendo, né, memoráveis, e outras experiências com as famílias dentro do estúdio.
Me conta algumas histórias que te marcaram, é claro, né? São muitas famílias passando, né? Como você falou, 2, 3 crianças e você participando da história, né? Me conta alguns aí que ficou marcado na sua memória como fotógrafa. Logo me veio à memória uma família que eu fotografa há muitos anos e a gente estava fazendo o ensaio de 1 aninho, do segundo filho dela. E tava uma foto, eu posicionei eles, né, o pai, a mãe, as 2 crianças, e a gente estava ali fotografando e eu estava gravando o bastidor, né? Geralmente tem alguém comigo para fazer esses bastidores. E eu estava ali despretensiosa, gravando, brincando com as crianças, quando de repente o pai coloca a mão na barriga da mãe. E aí eu olhei e falei: "Você tá grávida dela?" Eu dei um grito, porque assim, é uma alegria, assim, de acompanhar as famílias que a gente vibra junto, sabe? Eu parei de fotografar no momento, comecei a gritar de alegria, falei assim, meu Deus, eu não acredito. O lado humano passa. Exatamente, isso acontece muito durante as sessões, né? Esse caso específico foi um dia muito divertido, porque eles me contaram dessa maneira, fotografando. Então, é uma memória, assim, que eu tenho de muito carinho, né, para essa família também. E algumas histórias começaram a marcar um pouco mais após o falecimento da minha mãe. Em 2021, eu sempre fotografei com a minha família, né? Isso para mim, fotografia é uma parte assim muito forte para mim, não só porque eu sou fotógrafa, mas eu acredito que todo mundo precisa fotografar com suas famílias, né? Esses registros não é só para você no momento, mas sim para a posterioridade, né? Então eu defendo muito fotografia de família. Ainda mais depois que eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu no Covid. E um mês antes, a gente fez um ensaio de Dia das Mães. Então, foi a última sessão que a gente fez juntas, né? E depois desse período, a fotografia ela ganhou muito mais significado para mim, principalmente por essa parte da minha vida. E depois de 2021, isso começou a marcar muito quando outras mães ou outras filhas me contratavam para fotografar e sempre traziam uma lembrança da mãe, da filha. O ano passado, por exemplo, mais uma história me marcou. Eu fiz ensaio de Dia das Mães, como todos os anos, e uma família fechou o ensaio. E quando eles chegaram, só chegaram os filhos. E aí eu não entendi muito bem e eles falaram assim, Thay, a gente acompanha o seu trabalho, a gente sabe a sua história e a gente se conectou muito com isso e por mais que a gente também não temos mais a nossa mãe, a gente gostaria de fazer um ensaio. Em memória dela, né? Isso, fazer o ensaio de Dia das Mães com nós, filhos, né? Para eternizar realmente e marcar também, né, esse período, mesmo sem a mãe, né, eles trazerem essa emoção, então foi um ensaio muito emocionante, eles trouxeram foto, então foi bem marcante. E após esse período, outras famílias também começaram a fazer isso, eu acho que por se identificar um pouquinho com esse lado da história, da minha vida, né, então estamos em sessão de Dia das Mães, domingo já é o Dia das Mães, né? E algumas famílias também, mães que trouxeram quadros de filhos para fotografar sem os filhos, mães que trouxeram fotos das mães que já não estão mais aqui. Então isso acaba que mexe muito, inclusive comigo, por também ter essa força de fotografar mães com seus filhos e eu não poder mais fotografar com a minha mãe. Então isso trouxe mais ainda significado para a minha vida, para o meu trabalho e entender que através da minha dor eu também posso curar outras famílias que também passam por esse momento, né? Então eu sempre falo para todo mundo, fotografia de família é muito importante não só para você no momento, mas para os seus filhos, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e a fotografia ela é eterna, né? Ultrapassa gerações e cada vez mais que as pessoas tomem essa consciência de não fazer foto só quando está com filhos pequenos, mas prolongar isso uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para terem realmente esses registros ao longo dos anos realmente, porque é as histórias contadas, né, através da fotografia. Como eu disse, tem emoções e sentimentos que a gente não consegue explicar, mas a fotografia consegue. Então hoje eu mato muita saudade da minha mãe através das nossas fotografias. Graças a Deus que eu tive essa consciência muito cedo para começar a fotografar com a minha família, porque
é o que fica, fotografia profissional é o que fica, o de celular, às vezes a gente acaba perdendo. Eu ainda tento Antes salvar. a gente revelava tudo, voltava tudo pra ver, agora... Exatamente, a gente perdeu um pouco esse costume, né? Defendo muito também a ideia de álbuns, fotos reveladas. Ajudo meus clientes também a fazerem, mesmo que de outros fotógrafos, eu ajudo eles a eternizarem isso em papel também. No estúdio eu sempre tenho bastante demonstrações, eles acabam olhando e falam assim, nossa, que legal, é sua família. Todos os álbuns da minha família ficam no estúdio, então eles olham que são adultos só fotografando, né? E que isso também é importante, além das crianças, que é uma fofura, mas também levar isso depois que eles ficam mais velhos também. Eu acho que é muito especial, né? Porque eu vejo que você canalizou, talvez, a sua vivência, né? Que a gente vê que te emociona, né? E que é inevitável que não emocione, mas para realmente mostrar para as pessoas, porque a gente tinha esse costume, quando éramos criança, tinha álbum, tinha um monte de caixa de foto, e a gente, né, era até momento de unir a família de novo, contar histórias, gerar identificação de novo. E acho que é importante mesmo ter esse registro, né? Porque é o que marca na memória, é o que traz a lembrança, né? E é especial mesmo, que a gente mantenha essa consciência de vamos continuar registrando, né? Eu até recentemente vi nessas posts de Instagram, né? Falando sobre lembre de registrar as pessoas da sua família adultas, né? Porque pode ser que daqui a um tempo elas não estão mais aqui, ou elas não estão mais tão, né, saudáveis, ou já não estão mais tão perto. E realmente é o que a gente vai ter de físico, né, para guardar, para sempre mesmo. Sim, a fotografia ela conta essas histórias, né? E eu me lembro ainda, um pouquinho antes da minha mãe falecer, estávamos todos juntos, eu, meu pai, meu irmão, minha cunhada, ela, todos sentados no chão revendo fotos nossas antigas. E a gente fez um registro desse momento, né? Então, eu levo essa foto como a gente precisa manter essa tradição, sabe? Na vida das famílias. E eu sempre oriento, faça um ensaio por ano, com qualquer profissional, mas registre a sua família, porque isso é muito importante. E às vezes a gente não percebe, né, de um ano para o outro, não mudou tanta coisa, mas quando a gente vai ver a imagem, porque a gente esquece, né? Sim. E você que nos acompanhou, eu espero que este programa tenha te emocionado tanto quanto nos emocionou e despertado o desejo de guardar esses momentos que são tão preciosos, com afeto e com essência. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever este programa e os outros também nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, onde você pode compartilhar o conteúdo e deixar registrado se gostou ou não. Até a próxima!